nada sem cessar. Quando o chaveiro parar, uma história irei contar. Cantos e contos de todos os cantos eu vim contar. Quantos encontros azuis e amarelos irão brotar. Cantos e contos de todos os cantos eu vim contar. Quantos encontros azuis e amarelos irão brotar. Olha só! E a chave de hoje é a chave da mesma nova história. Sabe aquela mesma história? Então, é aquela mesma de sempre. Dizem que num lugar tão distante, mas tão distante, mas tão distante, que poderia ser aqui. E num tempo tão longínquo, mas tão longínquo, mas tão longínquo que poderia ser agora. Existia uma senhora que já era avó, mas ela era muito animada. Ela ia pra feira sozinha, ia pro mercado sozinha. Depois de velha, decidiu aprender a ler e a escrever. Ia lá pro centro comunitário e ficava com outras senhoras idosas aprendendo. E falava B com A, B com E, B. B com I, A, B. E assim ia passando os dias, aprendendo e compartilhando muitos conhecimentos. Embora não fosse letrada, sabia de muitas coisas. Ela gostava de ser assim, livre e dependente. Tinha muitos filhos, netos e bisnetos, mas morava sozinha. E as vozes do rádio lhe faziam companhia. E ela vivia muito bem, toda expressiva, animada. Mas acontece que um dia ela começou a se ensimesmar. Chegou esse tempo, sabe quando a pessoa vai se ensimesmando? Ela foi entrando cada vez mais para dentro de si. E começou a se esquecer da vida que corria fora. Um dia ela se esqueceu de apagar a luz. Depois ela esqueceu de tomar banho. Se esqueceu de fazer mercado e depois se esqueceu do caminho. E assim foi esquecendo. Esqueceu o nome dos bisnetos e depois ela esqueceu dos netos e depois dos filhos e foi se esquecendo. Esqueceu de apagar a chama do fogão e foi se esquecendo. Se esqueceu de trancar a porta. Só tinha uma coisa que ela não esquecia: uma história. E ela dizia que tinha sido casada com um general. Ela teve 20 filhos. Você acredita? Teve 20 filhos. 20 filhos. 3 deles haviam morrido como bravos heróis de guerra. 5 ela não sabia muito bem por onde andava. Desses 20, na verdade, só vingaram 16. 5 ainda estavam vivos, mas ela não sabia muito bem por onde eles andavam. E os girassóis lhe traziam uma imensa tristeza. Os girassóis. Se esquecia de tudo, menos dessa história. E com a avó esquecida desse jeito, né? Não tinha mais jeito dela, na verdade, ficar vivendo sozinha. E aí começou aquela confusão da família. Quem é que ia cuidar da avó? Um dizia, eu não posso. O outro, eu não posso. Eu tenho filho. Eu estudo. Eu trabalho. Eu não posso. E ficou aquela confusão. Ninguém conseguia entrar num acordo, mas a situação foi piorando. Porque a avó começou a ter ímpetos de querer pular a janela. Sabe pular a janela? Ela dizia, tem tanta vida lá fora. O que fizeram? Botaram grades na janela. E ela mal podia ver a paisagem. Justo ela, que apesar de ter pouco espaço, gostava tanto de plantinhas.
E depois disso, ela começou a querer colocar a mão na água do vaso sanitário. Ela chegava no banheiro e ia colocando, então alguém tinha que segurar a mão dela. Ela dizia, é água, as coisas voltam de lá, as coisas voltam. E alguém tinha que segurar. E no meio dessa confusão de eu não posso, eu trabalho, eu não quero, decidiram que o Vicente, sabe o Vicente? O Vicente, que tinha só 9 anos, o neto dela, é que ia tomar conta da avó. E ele também não queria, ele queria ficar jogando, né, no computador ou no celular, mas os pais disseram, criança não tem querer. E depois da escola ele tinha que ficar tomando conta da avó. Gente, ele achou aquilo assim, fim do mundo, fim do mundo. Mas os pais prometeram pra ele uma boa mesada e ele poderia levar consigo o seu celular. E assim ele não ia ter que ficar ouvindo aquela história chata, né, da avó. Já no primeiro dia, a avó falava pra ele, ei, psiu, ei menino, ei, ô menino. E ela pegava assim, arrumava o seu chale e falava, psiu, menino, como que é seu nome? Ele meio entediado, Vicente. Que voz bonita você tem, tá? Se você fala, é porque escuta. Se escuta, vou te contar uma história. E ela começava a dizer que ela tinha sido casada com um general. Ela teve 20, juro, ela teve 20 filhos. 3 deles haviam morrido como bravos heróis de guerras. Desses 20, só 16 é que vingaram. 5 ainda estavam vivos, mas ela não sabia muito bem por onde andava. E os girassóis... os girassóis lhe traziam uma imensa tristeza. E o Vicente? No celular nem escutava nada. E ele estava ali no celular quando a avó começou a caminhar para perto do banheiro. Ele nem tirou o olho do jogo, só falou, vó, não vai mexer na água do vaso sanitário, viu? Vó? Você me chamou de vó? Ela ficou indignada. Vó? 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 Sentou na cadeira de novo e ficou desnorteada. Falou assim, você não é meu neto. Eu não sou sua avó. E ficou toda confusa. E o Vicente lá, tá bom, a gente acabou de se conhecer, né? Mas de qualquer maneira, não é pra você ir lá, viu? Mexer no vaso sanitário. E ela ali, naquela confusão. Mas esse menino foi ficando cada vez mais dentro do celular, porque esse daqui é um abacaxi, né? Na mão das crianças. E ele foi ficando, que quando ele viu um dia a avó já estava dentro do banheiro. E ele ficou desesperado. Ele, vó, não vai colocar a mão, e ele teve que segurar e... O celular caiu dentro da privada. Ai, que tristeza! Porque a família do Vicente não ia ter dinheiro pra dar outro celular pra ele. Ele só ia ter outro quando de alguém quebrasse ou quando alguém trocasse. Ele ficou assim, furioso. Porque no outro dia, ele ainda teria que ouvir aquela história chata, né? Da avó. Ele não sabia o que fazer, gente. Então, no outro dia, ele foi e levou assim um carrinho, né? Pra brincar. Um pouquinho pra se divertir, além daquela história muito chata. Quando a avó olhou esse carrinho, ela falou, esse Fusquinha
Me lembra uma história! E começou a dizer que ela tinha sido casada com um general, é? Ela teve 20 filhos. Aí um deles havia morrido como um bravo herói de guerra. E os girassóis lhe traziam uma imensa tristeza. Mas no final, ela colocou aquele carrinho. E o Vicente ouviu aquela mesma história, mas ele gostou, porque era a mesma história, mas tinha uma coisa diferente, porque ela disse que um dos seus filhos tinha um carrinho igual aquele, e ela complementou a história. E ele achou aquilo muito interessante. No outro dia, ele foi e resolveu assim levar uma pipa que ele tinha construído na aula de artes, né, da escola. E ele ficou ali, ele não podia empinar, né, tava dentro de casa, mas ele ficou ali brincando com aquilo e a avó falou: nossa, essa pipa me lembra uma história. E ela começou a dizer que ela tinha sido casada com um general, Ela teve 20 filhos. 3 deles, na verdade, haviam morrido como bravos heróis de guerra. Desses 20, só 16 é que tinham, na verdade, vingado. 5 filhos, ela não sabia por onde andava. Mas no final ela colocou a pipa, que no dia do nascimento de um de seus filhos, as crianças brincavam na rua e era época de férias, então o céu estava cheio de pipas coloridas com as suas rabiolas e as crianças viviam correndo atrás dos papagaios. E o menino adorou aquilo. E cada vez que ele trazia um objeto diferente, foi assim com o carrinho, com a peteca, com tudo que ele levava, ela incluía o objeto na história. E todos os dias ela perguntava: qual que é o seu nome? Vicente. Qual que é o seu nome? Vicente. Qual que é o seu nome? Aí ele começou a dar qualquer nome: Ireno, Francisco, Joaquim, Ana Laura, Albertina, Celina, nome de mulher, Carmelita. Ele falava qualquer nome, Adão, e cada vez que ele falava o nome, ele incluía um nome na história e ia trazendo novos elementos. E o Vicente foi ficando encantado, porque ele começou a perceber que aquilo não era qualquer história. Aquilo era a história dele, era a história da família dele. E um dia a avó, arrumando assim o chale dela, foi perguntando assim, foi comentando, na verdade, não era uma pergunta, foi comentando pra ele: nossa, você me faz lembrar minha família, os meus netos, os meus filhos. E ele, só pra sacanear, foi e falou: é mesmo? E onde está a sua família agora? Onde estão todos eles? Pela primeira vez na vida, apesar de toda a malcriação do Vicente, ela respondeu muito séria e muito lúcida: eles morreram. E ele ficou confuso, porque é verdade que um outro tinha morrido, a família era gigante, né? Ela teve 20 filhos, mas a maioria estava vivo. E aí ele quis confirmar: eles morreram todos? Sim, eles morreram todos. E ele quis confirmar: mas não sobrou nenhum? Não, não sobrou nenhum. E eles morreram do quê? Eles morreram de não mais gostar de mim. Quando ele ouviu aquilo, ele não conseguia nem falar. Ele ficou com uma vontade de chorar. E a única coisa que passou pela cabeça dele foi dizer: olha, se você quiser, você pode me chamar de neto. E ela falou: não. Obrigada. Eu não quero que você morra.
E aí não teve jeito, né? O menino ficou muito triste. E a avó não gostava de criança triste. E ela falou, ei, ô psiu, ô menino, eu não sou sua avó, mas se você quiser, pode me chamar de vó. E aí ele já ficou animado e falou assim, ai vó, então vamos brincar então agora de fazer barquinho de papel lá na pia do banheiro, não no vaso sanitário. E no barquinho de papel eu vou ser o capitão! E ela falou, só com uma condição. Ele, qual? Se eu puder ser a mocinha. Ele, tá bom, vó. Então vamos lá. E os dois foram brincar de fazer arquinhos de papel na pia do banheiro. E foi assim que o Vicente descobriu que era necessário morrer todos os dias para renascer no dia seguinte e ouvir da avó uma nova mesma história. E assim, uma estrela no céu brilhou. E essa história se acabou. Um beijo. Tchau, tchau. E até a próxima.